Tem jogador que perde uma Copa por lesão, tem jogador que perde uma Copa por má fase, mas talvez a mais cruel das despedidas de Copa do Mundo para um craque é saber que ele não foi convocado por um erro que ele cometeu extracampo. E no vídeo de hoje eu vou trazer 8 atletas que não disputaram a Copa do Mundo, que desfalcaram seus países. 8 craques da bola que não disputaram uma Copa do Mundo porque erraram, ou na visão de quem convocava, eles erraram. E isso, claro, no momento em que todo mundo se pergunta, esse episódio do Neymar com o Robinho Júnior no Santos deixa o craque da seleção mais longe da Copa do Mundo? E a resposta não é tão simples assim. Mas erros como esse já custaram caro para muitos jogadores e tiraram o sonho de disputar uma Copa do Mundo de atletas pelo mundo afora. Se você já se interessou por esse tema, então não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. Estamos num crescimento acelerado graças a você que curte futebol e que curte muito conteúdo. Hoje eu vou te mostrar a história de craques, de jogadores que perderam a Copa ou saíram no meio dela por erros apenas de si próprio. E é claro, deixa nos comentários qual o caso que você acha mais absurdo, o que você não esperava que iria acontecer de maneira alguma. Vamos pro vídeo sem enrolação, você sabe que aqui na Arthur TV não tem enrolação, simbora! E o primeiro caso deles é brasileiro. Hoje, treinador Renato Gaúcho foi alvo de muita conversa em 1986. Ele que era craque, decisivo e estava vivendo uma grande fase, era um dos grandes nomes da seleção brasileira. Mas, segundo os jornais da época, ele foi afastado por indisciplina. Segundo o GE, ele deixou a seleção brasileira ali próximo do Mundial. Durante uma concentração, Renato Gaúcho teria chegado atrasado, segundo o Globo Esporte, o que não teria deixado espaço para ele na seleção comandada por Tele Santana. E poucos dias antes do Mundial do México, Renato Gaúcho estava fora da seleção brasileira. E ali nasceu uma das frases mais repetidas do futebol brasileiro: Renato perdeu uma Copa fora de campo. Na Copa de 1994, a Alemanha tinha um meio-campista fortíssimo. Tratava-se de Stefan Effenberg. Em 1994, ele poderia ter sido um dos grandes nomes da Alemanha, mas isso não aconteceu. Ele protagonizou uma das expulsões mais rápidas da história da Copa do Mundo. Depois dele ser vaiado pela própria torcida alemã, ele proferiu um gesto obsceno para a própria torcida. Resultado? Ele foi imediatamente mandado embora da delegação. Não foi futebol, foi comportamento. E por impulso, um grande craque deixou a Copa do Mundo. Tá curtindo até aqui? Não esquece de deixar o like e de hypar esse vídeo, tá? Porque a gente tá em época de Copa e vai ter muito conteúdo legal aqui no canal sobre essa competição que de fato motiva a gente e mexe, né, com o nosso brilho. Mas agora o terceiro caso não é de um jogador que errou, ele simplesmente disse não à Copa do Mundo. Jogador da seleção mexicana, Carlos Vela, não quis jogar o Mundial. Antes da Copa do Mundo de 2014, o México queria muito a presença do jogador. O técnico Miguel Herrera chegou a ligar para o atleta e dizer que queria conversar com ele pessoalmente. Eles tiveram essa conversa, segundo os tabloides, mas não teve jeito. Carlos Vela não queria disputar uma Copa do Mundo. Se teria um desempenho bom ou não, aí ninguém sabe. Mas um jogador dizer não à maior competição do futebol mundial é, no mínimo, estranho. Mas isso aconteceu com o jogador mexicano. E ó, te garanto que os últimos são casos mais emblemáticos e que talvez você não saiba. Mas vamos para o quarto nome, e trata-se de Roy Keane. Ele era da seleção da Irlanda e acabou não indo para a Copa de 2002, vencida pela seleção brasileira. Ele era capitão, referência, principal nome
daquela seleção da Irlanda, mas ficou de fora por conta de uma briga. Mas a briga não foi com qualquer um não, conhecido como incidente de Saipan. Ele brigou nada mais nada menos, de acordo com os principais jornais, com o treinador da equipe. Com o treinador da equipe. Kane simplesmente criticou a estrutura da seleção publicamente. E o treinador respondeu a essa altura. E aí o que aconteceu, meus amigos, não tinha outro cenário a não ser ser mandado embora para casa propositalmente. Por uma questão de opinião pessoal, um jogador deixou a Copa do Mundo. Nesse caso, você acha que foi um erro ou personalidade? O quinto nome, Nicolas Anelka. Talvez esse nome ali você já esteja habituado a ouvir. Na Copa de 2010, a França já vivia um caos interno, depois de ter perdido o campeonato de 2006 para a Itália. Mas a situação do Anelka piorou tudo no cenário da equipe dos Blues. No intervalo da derrota para o México, ele teria decidido insultar o técnico e não pediu desculpas. O resultado, um atleta que já estava na Copa do Mundo deixou a delegação. A crise foi tão absurda, e você sabe que um nome com liderança tem um peso no elenco, que alguns jogadores, de acordo com a imprensa, teriam deixado de treinar, se recusado a treinar, depois de toda a situação que aconteceu com a Anelka. E o mais impressionante de tudo isso é que virou um motim. E aí, Copa que vira motim é sinal de caminho desandado. Mais um caso de um grande nome que não concluiu sua trajetória em Copa do Mundo. O sexto nome é brasileiro. E para falar desse sexto nome, eu tenho que lembrar do último título da seleção brasileira. Falamos de 2002. Romário, ele não esteve na seleção dos convocados por Luiz Felipe Scolari. Oficialmente, Felipão falava de critérios técnicos. Mas o que rondava na imprensa e nos principais noticiários é que havia sim um histórico de atritos. Em tese, Romário teria pedido dispensa durante a Copa América de 2001, mas depois apareceu jogando no Vasco da Gama e ainda saiu de férias, de acordo com o que fala. Sendo assim, era notório que havia um desgaste entre atleta e comissão técnica. Resultado, o baixinho ficou de fora da Copa de 2002. Mas houve título para a seleção brasileira. E assim, cara, Romário em 2002 já chegava muito forte. E a gente lembra, e não tem como deixar de lembrar do caso do Neymar agora. O Neymar é o principal nome em termos de referência técnica do Brasil nos últimos anos. Mas parece que ao desencontro de sentimento em relação à disputa dele da Copa e ao momento mental. Eu quero muito crer que o Neymar ainda pode contribuir para a seleção brasileira e ainda pode agregar para o Brasil. Mas talvez essa situação e esse último estopim tenha sido talvez o último capítulo. A gente só vai saber dia 18, mas calma que ainda tem 2 nomes pra gente falar. Karim Benzema. E esse caso é recente, talvez você lembre, né? Porque ele aconteceu em 2018. Um grande nome da França deixou a seleção e não disputou o Mundial, de uma seleção que era extremamente forte. Tanto é que foi campeão do mundo naquela temporada. E um problema fora de campo deixou um grande craque fora do título mundial. Benzema ficou anos afastado da seleção francesa e isso custou caro. O motivo foi o caso de um envolvimento que foi noticiado na imprensa, envolvendo Mathieu Valbuena e uma investigação sobre uma possível chantagem em relação a um vídeo de foro íntimo. Mesmo antes da condenação posterior, Benzema já estava fora do elenco da seleção francesa. Não havia clima, não havia espaço, mesmo sendo um craque. A França foi campeã do mundo e um dos maiores craques daquela seleção assistiu tudo de casa. Uma Copa do Mundo
em que o destaque foi Kylian Mbappé. E para finalizar, um craque, um gênio do futebol mundial. Ele deu muito problema para a nossa seleção brasileira. E eu já vou te dizer quem é. Mas antes, não esquece de comentar o que você está achando desse vídeo. E compartilhar para os seus amigos, que eu tenho certeza também curtirão bastante esse tipo de conteúdo. Trata-se de Diego Armando Maradona, o cara de la mano de Dios, que no ano de 1994 não pôde disputar a Copa do Mundo depois de um episódio. Ele não ficou de fora antes da Copa, mas ele teve que deixar a competição durante a Copa. Após o jogo contra a Nigéria, Maradona testou positivo no exame antidoping. A presença de efedrina no exame acabou tirando o craque naquilo que seria o seu último capítulo pela seleção em Copas do Mundo. Não foi técnico, não foi lesão, foi um erro que tirou o próprio atleta da competição. E então fica a pergunta: e o Neymar? Estará na Copa de 2026? Será que essa situação toda é um ponto final também na história do nosso grande artilheiro, o maior artilheiro da história da seleção brasileira? Ninguém sabe. E só quem pode nos responder é Carlo Ancelotti. O resultado de tudo isso e o que vai acontecer, se Neymar estará ou não na seleção brasileira no Copa do Mundo de 2026, a gente só vai saber depois da convocação oficial que vai acontecer no dia 18 de maio. E você que está comigo, não esquece de deixar o like, se inscrever e vir com a gente, porque tem muita coisa legal sobre futebol e Copa do Mundo aqui na Arthur TV. Tamo junto e até a próxima.